Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! O primeiro grupo de convidados foi liderado por Barba Ruiva Granelo. A aparição da segunda figura mais influente sob o comando do segundo príncipe Domingues rapidamente chamou a atenção de muitos no acampamento. 20 soldados da patrulha imperial escoltavam 6 carroças que seguiam atrás de Granelo. Eles agiam como se estivessem se exibindo, até mesmo quem não conhecia Granelo prestou atenção neles. Mas quando viram as 6 carroças adentrando o acampamento de Chambord, expressões variadas surgiram em seus rostos. Estes são os tesouros do Borda de Sangue. Sua Alteza nos enviou aqui apenas para entregá-los. Barba Ruiva Granelo estava extremamente educado. Hoje, ele não era o capanga silencioso de sempre. Ele sorriu e disse: A senhora Paris planejava vir, mas surgiram assuntos urgentes e ela precisou resolvê-los. Por isso, fui eu quem veio, e a senhora Paris pede que eu me desculpe por ela. Não se preocupe. Muito obrigado, senhor Granelo. Fei acenou com a mão, e os oficiais de execução de Chambord assumiram o controle das carroças. Quando Borda de Sangue foi exterminada, o segundo príncipe havia prometido entregar todos os seus espólios a Chambord, além de demonstrar um pouco de sua força. Hoje, ele cumpriu sua promessa e enviou os tesouros. Embora Fei não se importasse muito com essas riquezas, ninguém reclama de dinheiro demais. Além disso, aceitar o presente em si era um gesto de respeito. Se Fei recusasse, poderia criar desavenças. Sua Alteza só soube do ocorrido ontem depois do fato. Ele disse que você não precisa mais se preocupar com o Palácio dos Cavaleiros Imperiais. Barba Ruiva Granelo não ficou muito tempo no acampamento de Chambord. Após algumas conversas, ele transmitiu essa mensagem antes de partir. Fei acenou com a cabeça. Embora isso estivesse dentro de suas expectativas, sua impressão sobre o segundo príncipe melhorou ainda mais. O príncipe certamente pressionou o Palácio dos Cavaleiros Imperiais, e fez isso em um momento tão delicado. Afinal, a postura do palácio durante a batalha pelo trono poderia inclinar a balança. Isso fez Domingues parecer mais confiável aos olhos de Fei. Além disso, o presente veio no momento certo. A partir de agora, os tesouros do Borda de Sangue que estavam no espaço de armazenamento de Fei poderiam ser justificados, ele poderia dizer que todos vieram do segundo príncipe. Fei acreditava que essa era uma das razões pelas quais Domingues lhe enviou o presente. Ao mesmo tempo, isso daria a Fei uma explicação para sua riqueza. Afinal, o poder do cubo orádrico poderia causar muitos problemas se fosse descoberto. Por favor, agradeça a sua Alteza por mim. Fei deu um tapinha no ombro de Granelo e se despediu do Barba Ruiva e seus homens. Essa cena foi testemunhada pelos outros reinos vassalos. Parece que o segundo príncipe e o rei de Chambord estabeleceram algum tipo de acordo. Desde que o rei de Chambord chocou o mundo com sua força, ele tem qualificação para influenciar a disputa pelo trono. O que um poder como Chambord pode fazer nessa batalha acirrada, agora que seu rei favorece o segundo príncipe? Estranho. Por que o rei de Chambord apoiaria o segundo príncipe? Conversas assim ecoaram pelo acampamento. Como os 10 reinos vassalos de nível 1 mantinham um perfil baixo, a nova potência, Chambord, tornou-se o centro das atenções. Vários espiões e observadores monitoravam Chambord, e a aparição de Granelo fez muitos refletirem. No entanto, ninguém esperava o que aconteceria em seguida. Logo após a partida do primeiro grupo de convidados, outro grupo apareceu antes que Fei pudesse retornar à sua tenda. De longe, ele avistou um flash roxo e reconheceu a garota, Ziene, que sempre acompanhava a princesa mais velha. Atrás de Ziene, havia outras 6 carroças. Embora estivessem cobertas por panos verdes, os sulcos profundos deixados pelas rodas sugeriam que transportavam tesouros e gemas mágicas. Exceto por alguns bem informados, ninguém sabia quem era aquela garota de vestido roxo. Ela emanava uma aura gelada e pura. O vestido roxo e a armadura de couro destacavam sua figura, capturando a atenção de todos os homens enquanto caminhava pelo acampamento. No entanto, ninguém ousou se aproximar dela. Até mesmo príncipes de reinos vassalos, normalmente arrogantes, agiram como cordeiros. A poderosa aura da garota os fazia tremer, sem contar os 40 soldados de elite da Legião Sangue de Ferro que a acompanhavam. Vossa Majestade! Estes tesouros do Borda de Sangue foram enviados pela princesa mais velha, em nome do príncipe mais velho. Podem ser úteis a você. Diante de Fei, ela quebrou seu próprio recorde. Era a primeira vez que falava tanto com um homem, mais de 10 palavras. Fei riu. Se não me engano, isso é apenas vontade da princesa mais velha. Aposto que o príncipe mais velho não disse nada. Ziene olhou para Fei com surpresa, a boca entreaberta como se perguntasse: como você sabia? Embora contivesse sua curiosidade, sua expressão atraiu. Fei balançou a cabeça levemente. Na verdade, o príncipe mais velho, Arshavin, sempre demonstrou uma leve hostilidade em relação a Fei, e ele percebera isso desde o início.
Como a princesa mais velha tentava minimizá-la, a hostilidade não se transformará em ódio. No entanto, Fei não se preocupava muito. Enquanto Arshavin não fosse o imperador, ele não seria uma grande ameaça. Mesmo que herdasse o trono em alguns anos, Fei já teria poder suficiente para enfrentar Zenith. A intenção por trás do presente era a mesma. Assim como Paris, a princesa mais velha queria dar a Fei uma justificativa legítima para os tesouros do Borda de Sangue. As 6 carroças foram levadas para o acampamento de Chambord sob os olhares atentos da multidão. Os soldados da Legião Sangue de Ferro cortaram as cordas que prendiam os panos verdes, revelando enormes baús de ferro negro. Ao abri-los, luzes douradas e prateadas brilharam, além das oscilações mágicas das gemas. As cores eram tão deslumbrantes que mesmo quem estava a centenas de metros sabia o que havia dentro. Inveja e cobiça surgiram nos olhos de muitos. Os tesouros nas 6 carroças equivaliam a 3 anos de renda de um reino vassalo de nível 4. Com tudo aquilo, o rei de Chambord se tornaria um dos monarcas mais ricos, mesmo que antes estivesse na miséria. Se antes o rei de Chambord já era poderoso fisicamente, agora também era financeiramente forte. E Chambord se tornava ainda mais temido. Ziene não gostava de conversar. Após entregar os tesouros, ela se despediu. Vossa Majestade, Sua Alteza me pediu para dizer que seu conflito com o Palácio dos Cavaleiros Imperiais está resolvido. Não precisa mais se preocupar. Fei sorriu. Por favor, transmita minha gratidão. Então o lado do príncipe mais velho também pressionou o Palácio dos Cavaleiros. Fei sentiu um pouco de orgulho. Meu status social melhorou, então? Os 2 príncipes mais poderosos estão dispostos a desafiar o Palácio dos Cavaleiros por mim? Meu valor é maior que o deles? Vossa Majestade, cuide-se. A bela garota de vestido roxo disse isso suavemente antes de partir. Fei ficou surpreso. Era óbvio que essas não eram palavras da princesa mais velha, mas sim da própria Ziene. Ele quis agradecer, mas ela já se transformará em um flash de luz roxa e desaparecera no céu. Por que o príncipe mais velho também deu um presente tão valioso ao rei de Chambord? Alguns observadores estavam confusos. Eles reconheceram a origem dos soldados pelo símbolo sangue de ferro em seus peitorais. Como representavam a vontade do príncipe Arshavin, a situação ficou ainda mais intrigante. Será que o rei de Chambord está esperando uma oferta melhor e ainda não escolheu um lado? Maldito rei de Chambord! Que audácia! Que ambição! Alguns zombaram. Se alguém usasse esse método para maximizar seus ganhos na disputa pelo trono, qualquer príncipe que se tornasse imperador guardaria rancor. Esse rei é mesmo um caipira. Sem conhecimento, cometeu um erro enorme. Fei ignorou os observadores. Após fazer um balanço, ele enviou uma pequena parte das armas e tesouros a Constantino de Bizantine, recompensou seus soldados com outra parte e ordenou que o restante fosse guardado como tesouro do reino. Naquela noite, Fei mudou para o modo assassino e, ultrapassando os postos de controle com facilidade, dirigiu-se às Montanhas Moro. Mais de uma dúzia de matrizes mágicas ainda protegiam um enorme campo de batalha, e vários selos espirituais flutuavam no ar. Uma figura esguia, vestindo um manto de bronze, permanecia no centro do espaço, como se fosse o núcleo do universo e capturava toda a atenção de Fei. Era aquele misterioso mestre guerreiro. Ele realmente voltará. Um sorriso misterioso surgiu no rosto de Fei. Sem se esconder, ele desceu as montanhas e posicionou-se diante do campo de batalha. Então, usando as mesmas técnicas do modo assassino, atravessou uma matriz mágica de nível médio entre todas as presentes. O misterioso mestre guerreiro pareceu surpreso com a forma como Fei atravessara a matriz. Embora esse homem dominasse a energia guerreira, ele também possuía algum conhecimento sobre magia. Fei acabará de atravessar uma matriz de 7 estrelas, com mais de 300 caminhos mágicos interconectados, por onde fluía energia em velocidades e ângulos variados. Se fossem levemente ativados, a matriz desencadearia um ataque total. O que Fei fizera, usando agilidade e previsões, era inacreditável. Era milagroso. O homem misterioso refletiu e percebeu que, mesmo sendo muito mais forte, não conseguiria replicar o feito do rei de Chambord. Ancião! Assim que atravessou a matriz e descansou um pouco, Fei levantou-se e cumprimentou o homem. A surpresa no rosto do homem desapareceu. Após observar Fei por um momento, ele acenou com a cabeça, sorrindo. Ancião, quem é o senhor? Fei queria saber a verdadeira identidade daquele homem. Ataque! O homem misterioso ergueu a mão, interrompendo Fei. Parecia não querer falar sobre isso. Fei ficou confuso. Me ataque. O homem disse, sua voz ainda impassível. Com tudo o que tens. Fei entendeu agora. Droga, outra batalha, pensou. Ele me pressionou e atacou ontem, e agora é minha vez de atacar? Parece que meu palpite estava certo. Fei percebeu que aquele homem tinha uma característica marcante, ele não gostava de falar.
Tratava suas palavras como tesouros. Se pudesse se expressar com uma, jamais usaria duas. Ancião, cuidado! Fei gritou enquanto luzes coloridas surgiam em seu corpo. Todo o equipamento que obtivera dos NPC nas docas de curas materializou-se, cobrindo pulsos, punhos, antebraços, ombros, peito, costas, abdômen, pernas, joelhos, tornozelos e pés. As armaduras tinham formas exóticas, fazendo Fei parecer uma fera sanguinária. No instante seguinte, após uma onda de energia mágica, Fei liberou seu nível 49 de bárbaro. Puxou o braço para trás, cerrou o punho e, como se o movimento concentrasse toda a energia do mundo em seu soco, desferiu. Punho da Geada Celestial, golpe da morte. Seu ataque mais poderoso. Acima de sua cabeça, uma marca de punho cristalina, com cerca de 10 metros de altura, largura e comprimento, surgiu como um lótus fantasmagórico. Ela arremeteu contra o homem misterioso, que estava entre os selos espaciais de punho, com velocidade tão absurda que criou faíscas e ruídos ensurdecedores no ar. O homem surpreendeu-se pela segunda vez naquela noite. Nada mal. Ao dizer isso, moveu as mãos que estavam atrás das costas e as ergueu suavemente, como se estivesse afastando poeira. Diante do punho devastador, uma palma verde gigante emergiu da energia guerreira à sua frente. Golpe da palma. O punho e a palma colidiram. O choque foi tão intenso que, após um breve silêncio, uma explosão ressoou pelo campo de batalha. Estilhaços do punho cristalino e chamas verdes de energia guerreira misturaram-se como fogos de artifício frenéticos, belos, porém letais. Sob essa explosão, nuvens de poeira e pedras pulverizadas pairaram no ar, enquanto o solo rachava como se os deuses estivessem irados. O caos só se acalmou após 4 minutos. Tanto o punho cristalino quanto o golpe da palma haviam desaparecido. Sua força aumentou novamente. O homem pareceu confuso. Fei assentiu. Rápido demais. Não é bom. O homem franziu a testa. Fei ficou surpreso a princípio, mas logo entendeu. No continente de Azeroth, guerreiros mestres precisavam equilibrar força, mentalidade e nível espiritual. Um crescimento desproporcional poderia desequilibrar esse balanço. Embora esse desequilíbrio não causasse efeitos nocivos como nos romances wuxia, ele limitava o potencial futuro. Muitos guerreiros gênios avançavam rapidamente no nível de estrelas, mas, por esgotarem seu potencial, estagnavam no nível de 9 estrelas, incapazes de alcançar a classe lunar. O caminho da cultivação assemelhava-se às leis da natureza, uma base sólida era indispensável. A altura de um arranha-céu depende da profundidade de seus alicerces. O futuro de um guerreiro depende da firmeza de seus fundamentos. Acelerar para acumular, depois desacelerar para consolidar, essa era a chave. O guerreiro misterioso estava chocado com a velocidade do crescimento de Fei. Comparado à noite anterior, Fei agora estava no nível de um guerreiro de 7 estrelas de médio porte. O homem deve ter pensado que Fei focara apenas na força, negligenciando os fundamentos, e preocupou-se que ele pudesse esgotar seu potencial prematuramente, como outros gênios. Fei comoveu-se com a preocupação do homem. Era a primeira vez que alguém o orientava desde que chegará a Azeroth. Aquele conselho simples fez-lhe sentir saudades de casa, como se estivesse novamente na universidade na Terra, ouvindo seus professores. No entanto, Fei não sabia como explicar sua situação. Seu aumento de poder não era comum, ele usava o dedo de ouro do mundo de Diablo. Diferente de guerreiros e magos que dependiam de acumulação diária de energia, o crescimento de Fei não desaceleraria. Na verdade, à medida que seu poder espiritual aumentasse, ele poderia permanecer mais tempo no mundo de Diablo e subir de nível ainda mais rápido. Claro, Fei não compartilharia esse segredo. Obrigado pelo conselho, ancião. Foi tudo o que pôde dizer. Felizmente, o homem não exigiu explicações. Lembrando como Fei atravessara a matriz mágica, ele sabia que o rei de Chambord tinha trunfos únicos. Todos tinham segredos, e o homem apenas quisera alertá-lo, sem intromissão. Seu golpe foi direto demais, sem controle suficiente. Não aproveitaste o poder residual. Enquanto falava, o homem cerrou o punho levemente. Uma marca de punho semelhante surgiu no ar, feita de energia guerreira verde, mas replicando toda a essência do golpe de Fei. Ele atacou. Embora mais rápido, o golpe não criou faíscas nem ruídos estridentes. Era mais ágil e sorrateiro. Como um raio, a marca de punho disparou em direção ao céu. Um estrondo cortou o ar, e uma cicatriz vermelha apareceu no céu, como se o espaço sangrasse após ser rasgado. A marca permaneceu por um longo tempo. Fei ficou boquiaberto. Era o mesmo golpe, mesma técnica, mesmo nível de poder, mesma marca. Mas, nas mãos do guerreiro misterioso, o dano era 3 a 4 vezes maior. Além disso, a velocidade ultrapassara a do som, os estrondos e faíscas só surgiram após o golpe atingir seu alvo. Rápido. Incrivelmente rápido. Mas Fei percebeu muito mais. O que viste?
O homem perguntou após observá-lo. Controle. Ancião, o senhor usou tudo igual a mim: movimento, técnica, presença. No entanto, o poder foi quadruplicado. Isso só é possível com um controle sobre-humano da energia. O golpe só libera todo o seu potencial com um controle granular divino. Fei explicou devagar. O homem acenou, satisfeito. Você é bom. Então, com um movimento do dedo, lançou um pacote verde em direção a Fei, que o pegou e viu que era um livro. Antes que pudesse examiná-lo, a figura do homem desvaneceu, desaparecendo sem deixar rastro. O vento gélido da noite cortava como facas. As árvores da floresta balançavam como ondas, e os rugidos de monstros ecoavam periodicamente. A Floresta dos Caídos, nas Montanhas Moro, era o paraíso das feras demoníacas à noite, majestosa, mas repleta de perigos ocultos. Fei balançou a cabeça. O homem misterioso partirá por vontade própria, e sua velocidade era tão absurda que ninguém poderia detê-lo. Fei ainda tinha muitas perguntas, mas pareceu que teria de esperar até o dia seguinte. Então, ele olhou para o livro fino em suas mãos, sua textura era estranhamente suave. O livro era delicado, feito de um couro amarelado de uma ferra demoníaca desconhecida, macio ao toque. Tinha cerca de 1 metro de comprimento e 10 centímetros de altura quando aberto, dobrado verticalmente em 10 partes. Na verdade, nem parecia um livro, mas um folheto extremamente longo. O título estava gravado na capa em letras douradas. Condensação de energia guerreira e controle granular, metodologia completa de treinamento. Fei fixou os olhos no título. São anotações sobre controle de energia. Pelo aspecto, parece extremamente valioso. Será que aquele guerreiro misterioso escreveu isso? Mal podia esperar para abri-lo. Foi então que notou uma linha de letras miúdas abaixo do título, escritas em tinta escura. Desbotadas pelo tempo, estavam difíceis de ler, mas, após esforço, ele decifrou. Oferecido pelo príncipe ancião e assim ao rei de Zenith. Fei ficou chocado. Era um documento confidencial do Império Zenith. Mais surpreendente ainda, fora escrito pelo próprio imperador Yasin. Pelo uso dos títulos Príncipe Ancião e Rei de Zenith, era algo de muito tempo atrás. Pelo que sabia, o Império Zenith ainda era um reino vassalo de Spartax há 20 anos. Tudo mudou com a ascensão do Príncipe Yasin, que, com força incomparável, esmagou centenas de reinos ao redor e arrancou um vasto território de Spartax. Na época, Spartax, então um império de nível 3, foi tão devastado que quase entrou em colapso. A família real remanescente e seus leais formaram um novo império, o atual Spartax de nível 1. Essa era a origem do ódio entre Zenith e Spartax. Inimigos mortais. Nos últimos 20 anos, os dois impérios mantiveram forças equivalentes. Embora não tenham travado uma guerra total, os conflitos na fronteira nunca cessaram. O objetivo de ambos era a aniquilação do outro, rancores e ódios acumulados só terminariam com o desaparecimento de um dos lados. O príncipe Yasin de 20 anos atrás era hoje o imperador Yasin. Além de sua identidade imperial, sua jornada de cultivo era uma lenda inacreditável. Antes dos 20 anos, Yasin era medíocre. Mas, após essa idade, tudo mudou. Seu nome tornou-se como o sol do verão, ofuscante. Em apenas uma década, um guerreiro de 4 estrelas transformou-se em um elite da classe lunar, esmagando todos os reinos ao redor. Até hoje, bardos cantam suas histórias. Nas lendas, Yasin era um gênio. Começando com poucos recursos, criou inúmeras técnicas de treinamento e combate. A técnica secreta mais poderosa da família real, Punho do Dragão, foi obra dele, uma técnica que transcende o nível estelar, alcançando a classe lunar. Além dela, muitas outras técnicas do Império foram criadas por Yasin. Seu entendimento de cultivo era tão profundo que, no auge, recebeu um comentário do sábio supremo da inteligência de Azeroth. Nesta era, Yasin representa milagre e dominação. Qualquer inimigo recuará diante de sua lâmina. Um homem como Yasin estava verdadeiramente no ápice de seu tempo. Muitos acreditavam que ele seria o primeiro da região a atingir a classe solar. No entanto, após tornar-se imperador, Yasin focou em deveres administrativos e não progrediu no cultivo como esperado. Pelo contrário, enfraqueceu, e sua fama diminuiu. Nos últimos 16 anos, o imperador Yasin não lutou contra ninguém. Gradualmente, os jovens guerreiros esqueceram sua identidade como guerreiro, lembrando-se apenas dele como governante. Agora, ironicamente, o rei dos guerreiros, aquele que fazia inimigos recuarem, estava à beira do fim devido a ferimentos ocultos e doenças. O tempo é implacável, e até os heróis envelhecem. Fei jamais esperaria que aquelas anotações fossem escritas pelo imperador Yasin. Embora, vindo de outro universo, ele ainda não compreendesse totalmente a lei da selva aqui, sabia que anotações como essas seriam tesouros inestimáveis no Império. Assim como as técnicas secretas nos romances Wuxia, elas fariam guerreiros matar por elas.
Mesmo escritas quando Yasin ainda era príncipe, eram significativas e preciosas. Como aquele guerreiro misterioso conseguiu algo que deveria estar guardado nos arquivos reais? Isso já era suficiente para levantar suspeitas. Seria ele um dos mestres que serviam à família real? Ou Fei sentiu que as coisas estavam ficando mais estranhas, mas não conseguiu chegar a uma conclusão. Balançou a cabeça e abriu o livro, concentrando-se nas pequenas letras da segunda página. Sob a luz prateada da lua, leu cuidadosamente. Logo, estava fascinado. Por 2 horas, Fei permaneceu imóvel como uma estátua, absorto nas anotações, alheio ao mundo ao redor. Apenas o vento agitava seus longos cabelos negros. Sua força vinha do mundo de Diablo, crescendo rapidamente. Embora o poder de Diablo fosse forte e versátil, a maioria das técnicas e experiências vinha de combates contra monstros e inimigos, faltava um sistema completo ou base teórica. Comparado a mestres como Yasin, Fei tinha lacunas no entendimento do poder. Ler aquelas anotações foi como comer uma melancia gelada no auge do verão. Muitas coisas que antes não entendia agora faziam sentido. Embora a noite ainda estivesse escura, Fei sentia seu futuro iluminado e claro. Então é assim. Fei estava eufórico após terminar a leitura. Admirava o imperador Yasin, a quem nunca conhecera. Através das anotações, os pensamentos e processos do jovem gênio ganhavam vida em sua mente. No dia seguinte, um dia antes da competição, Fei retornou ao acampamento de Chambord antes do amanhecer e dormiu abraçado à sua bela noiva. Acordou com o nascer do sol e, após o café da manhã, discutiu estratégias para a competição com os líderes de Chambord. Depois, entrou no mundo de Diablo para subir de nível. Desta vez, seu progresso foi mais lento, pois praticava as técnicas aprendidas nas anotações. No entanto, seu controle e utilização da força bárbara aumentaram drasticamente. 4 horas e meia depois, seu personagem bárbaro atingiu o nível 51. Fim dos capítulos do 282 ao 284. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!